Olá a todos e todas, meu nome é Marcela Maciel, para quem não me conhece, eu sou professora de Direito Ambiental e Direito Agrário aqui do nosso Gran Cursos Online e nós vamos trabalhar aqui com algumas dicas de direito ambiental, tá? Nesse pequeno bloco a gente vai tratar sobre o conceito jurídico de meio ambiente, tá? Que a gente, primeira coisa é olhar na Constituição, nosso artigo 225, que é o mais importante de direito ambiental, e ver se lá tem alguma definição de meio ambiente que a gente possa trazer para dentro da área jurídica, né? Acontece muito em direito ambiental isso da gente ter conceitos da biologia, conceitos das ciências ambientais, até da antropologia, sociologia, vai de tudo, né? De outras áreas, e aí a gente tem uma tradução desses conceitos para dentro do sistema jurídico e a gente usa então as leis no começo trazem esses conceitos, tá? Vamos ver como é que o artigo 225 fala, rapidamente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e aí fala que é bem de uso comum do povo, tá? Então essa é o que o meio ambiente ecologicamente equilibrado tem a definição constitucional. Além de ser bem de uso comum do povo, ele é essencial à sadia qualidade de vida e aí se impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o que a gente tem de resposta do qual é o conceito de meio ambiente a partir do artigo 225? Primeiro, que ele é um bem de uso comum do povo e que ele é essencial à sadia qualidade de vida, tá? Veja que aqui a definição correta é sempre usar essa expressão bem de uso comum do povo, tá? E não bem da União ou qualquer coisa assim, porque eu não preciso ter a desapropriação de um imóvel privado para transformar ele num imóvel público e assim haver a proteção do bem ambiental, né? O bem ambiental eu tenho a obrigação de ser preservado tanto pelo poder público quanto pela coletividade, tá? Então eu posso ter uma área privada minha com a aplicação do regime jurídico privado naquela área, ele é um imóvel privado, é meu, está registrado tudo corretamente como está no direito civil, e ter também a incidência do regime jurídico sobre o bem ambiental, sobre a floresta que ali está, ok? E essencial a sadia qualidade de vida, mas não nos ajudou tanto, né? Para saber exatamente se a definição é só essa. Nós temos a lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que traz vários conceitos jurídicos também de poluição, de degradação dentro, logo no seu início, e vamos ver o que ela fala sobre o meio ambiente, tá? A Lei 6938 de 81 fala lá que para os fins previstos nessa lei, considera-se meio ambiente o conjunto das condições, das leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, né? Então, é uma definição de meio ambiente parecida com aquela que a gente estuda lá na escola, quando pensa assim, de olhar a Terra em distância e ver ela como aquele conjunto de sistemas que conseguem, ao interagir, permitir a vida como nós conhecemos, né? Esses sistemas que vão lá de ordem física, sejam de ordem química, seja de ordem biológica, tudo isso lá, então, de longe, é a definição de meio ambiente para a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, tá? Que traz também a definição de recurso ambiental, vamos ver, ok? São recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superfícies subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, subsolo, elementos de toda a biosfera, da fauna e da flora, tá? Então aqui a definição de recursos ambientais para a nossa Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que são conceitos importantes quando a gente vai tratar de dano ambiental e poluição e degradação ambiental, tá? Tem um bloco específico que a gente fez aí a diferenciação de degradação e poluição e usa para isso essas definições aqui de recursos ambientais e meio ambiente. Mas voltando na Constituição, vejam lá, nós temos o artigo 200, que trata do Sistema Único de Saúde e diz que o SUS, o Sistema Único de Saúde, a ele compete, além de outras atribuições, vejam, colaborar com a proteção do meio ambiente, ok? Nele compreendido do trabalho. Aí a gente pensa, nossa, então tem um meio ambiente que é do trabalho, né? E atenção aqui agora, tá?
na doutrina e na jurisprudência se construiu, tá? Não só no Brasil, em outros países, inclusive dentro da ONU, enfim, que o meio ambiente que deve ser preservado não se restringe a essa nossa ideia de meio ambiente natural, que a gente pensa lá na cachoeira, na fauna, na flora, nos sistemas biológicos, na água, na atmosfera, tudo isso que a gente leu até agora. Isso é uma das características da modalidade meio ambiente. A Constituição já reconhece que o meio ambiente do trabalho é outra, tá? Então vamos pensar agora no termo meio ambiente, né? Que em português inclusive é redundante. Tudo que está à minha volta está no meu meio, tudo que o ambiente onde eu estou, por exemplo, aqui neste momento eu estou no estúdio, eu estou aqui em câmeras, eu tenho as relações de trabalho, que eu tenho concurso, eu estou dentro de um prédio, então existe uma estrutura toda de edificação aqui, de urbanismo, da cidade onde eu vivo, né? Eu me comunico com vocês me compreendem pela nossa língua, que é a nossa questão cultural, né? Nós vivemos num país que a nossa cultura permite, por exemplo, que eu não tenha que usar lenço, que eu possa ter o cabelo curto. Isso tudo faz parte do que nos envolve, né? Do nosso meio. Então a gente tem depois definições de doutrina que se tornou jurisprudência, que se entendeu que o meio ambiente se divide aí entre meio ambiente natural, meio ambiente construído, que é o meio ambiente urbano principalmente, mas também o rural construído, né, que é o que o homem faz. Nós temos o meio ambiente do trabalho, tá? E aí a gente vai ver que agora como o Supremo Tribunal e o STJ decidiram entrar e definem aqui como que a gente tem que entender esse meio ambiente em todas as suas faces. Vamos lá ver. O STJ, conceito de meio ambiente. A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais, nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se estiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, à defesa do meio ambiente, que está lá no artigo 170 da Ordem Econômica, né? Que traduz o conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, né? De meio ambiente vai existir o meio ambiente natural, meio ambiente cultural, meio ambiente artificial, que principalmente pega o espaço urbano, mas também o rural construído, e o meio ambiente do trabalho, tá? No STJ, na mesma sequência, diz lá que com a Constituição de 88 passou-se a entender também o meio ambiente, que divide-se em físico ou natural, em cultural, em artificial e o do trabalho. O físico ou natural é constituído pela flora, fauna, solo e água e atmosfera. O meio ambiente cultural pelo patrimônio cultural, artístico, arqueológico e paisagístico, né? O meio ambiente artificial seria o conjunto das edificações públicas e particulares, principalmente urbanas, mas também pega a parte rural. E o do trabalho, o conjunto das condições existentes no local de trabalho relativas à qualidade de vida do trabalhador. Então veja que a gente tem um meio ambiente natural, né? Um meio ambiente cultural, um meio ambiente artificial e o meio ambiente do trabalho, tá? Que estão aqui suas definições, como a gente falou, aquele acordo do STJ é o melhor que a partir dele que eu tirei aqui o que tem em cada um dessa parte do meio ambiente natural, cultural, artificial e do trabalho. E é por isso, gente, que muitas vezes em editais que você vai pegar para fazer prova, você está lá vendo direito ambiental e aí vai cair proteção do patrimônio cultural, né? Às vezes vai cair saúde do trabalhador, tem livro de direito ambiental, por isso que eles vão ficando tão grandes também, que a gente começa a tratar de todas essas áreas, tá? Então a gente tem também o meio ambiente cultural e a parte urbanística, direito urbanístico também às vezes entra dentro da parte de direito ambiental, nos editais, cai nas provas, ok? Lembra que a Lei de Crimes Ambientais, inclusive, tem um capítulo, tá? Somente, vamos lá, sobre crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural. Então, inclusive, é crime ambiental, tá? E é com a aplicação de todas as regras que nós temos específicas para os crimes ambientais, esses crimes contra essa outra parte do meio ambiente, tá? Então, lembrar aí sempre, gente, que o meio ambiente não se restringe ao que a gente geralmente pensa que é o meio ambiente natural
e com isso a gente consegue resolver muitas questões de prova, tá? Então, muito obrigada e bons estudos. Até a próxima dica.